Ora, depois da apresentação destes números, a Marcelo não restará outra alternativa senão a de dissolver a Assembleia da República. Bom dia, meus caros. Vamos ver a reação de André Ventura ao momento político atual, ao tabu de António Costa, vai, não vai, fica, não fica, para o Conselho Europeu, e a seguir também o momento atual da Misericórdia de Lisboa. E no final do vídeo, as minhas considerações, os meus comentários, tanto a um caso como a outro. Então vamos lá ouvir e até já. E os socialistas que na Europa começam já a fazer lobby por António Costa. Sabemos disso pelas relações que temos com vários políticos europeus, alguns deles com responsabilidades governamentais. Há uma máquina que já se está a mover nesta altura para que António Costa seja, ou possa ser, o próximo Presidente do Conselho Europeu. As contas ficaram um pouco baralhadas. As eleições em Espanha e a previsível derrota de Pedro Sánchez nas eleições de julho afastam-no como um dos possíveis sucessores no Conselho Europeu. Seria difícil ter alguém que acaba de perder eleições à frente do Conselho Europeu. E com esta antecipada e previsível derrota de Pedro Sánchez, o nome de António Costa voltou a surgir nas últimas semanas como possível sucessor para a presidência do Conselho Europeu, dependendo, evidentemente, das eleições europeias de maio. Nos vários governos da Europa e naqueles com quem temos contacto político, é evidente que António Costa está em campanha, que a máquina socialista está em campanha e que uma parte da máquina portuguesa socialista, nas várias instituições europeias, está em campanha para substituir, para colocar António Costa no Conselho Europeu. Volto ao ponto inicial. Era importante que António Costa clarificasse se está ou não disponível, no curso deste mandato, para assumir um qualquer lugar, seja ele de alto representante da política externa da União Europeia, seja ele de Presidente do Conselho Europeu. Não era bom para os portugueses repetir uma situação de saída do Governo para assumir cargos europeus. Mais ainda, após o aviso inequívoco do Presidente da República de que a saída de António Costa implicaria a imediata dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas, seria de uma tremenda irresponsabilidade, egoísmo e, numa certa forma, de comodismo político e de cobardia política, uma fuga para Bruxelas. E por isso mesmo as respostas que António Costa deu entre a noite passada e esta manhã aumentam e adensam as dúvidas de que tem essa vontade e de que ele não desmentirá. Há uma campanha em curso para o colocar como Presidente do Conselho Europeu. Cabe a António Costa dar gás ou retirar gás a estas afirmações e a estes movimentos. Cabe a António Costa deixar claro aos portugueses, olhos nos olhos, que em caso algum deixará o lugar de Primeiro-Ministro, excepto se perder eleições ou se o Parlamento for dissolvido. Cabe ao Primeiro-Ministro dizer que em caso algum substituirá o lugar que os portugueses lhe atribuíram por outro qualquer na Europa, seja esse lugar mais seguro, mais bem pago ou menos politicamente controverso do que o cargo que ocupa agora. Temos de perder este hábito de ter responsáveis dos mais altos a nível nacional a aceitarem sem reservas elevados ou altos cargos europeus como forma de fugirem às suas responsabilidades. Ainda para mais quando, repito, o Presidente da República foi muito claro sobre essas consequências. E o que diz António Costa? Que nesse caso só sairá caso haja garantias de estabilidade. E quando essas garantias de estabilidade têm que ser concretizadas, ele deixa claro, é se o PS estiver em condições de vencer eleições. Vejam que não é a execução do PRR, não é a estabilidade do ciclo económico, não é sequer os grandes investimentos públicos. É a capacidade do PS de vencer eleições. Sublinho por isso um ponto que já referi. Era fundamental que António Costa clarificasse isto, mas que também tenha em conta, no atual quadro de governo que insiste em não remodelar, que uma saída de António Costa deixaria irremediavelmente o governo nas mãos de Fernando Medina, o que, como todos compreendemos, seria uma tragédia portuguesa. E esta tragédia
não deve ser alimentada, antes pelo contrário, deve ser desmentida categoricamente pelo próprio Primeiro-Ministro e esperemos que durante as jornadas parlamentares que decorrem na Madeira, o Partido Socialista tenha oportunidade de o esclarecer. Caso contrário, o Estado da Nação, no dia 20, será incontornavelmente marcado por este assunto. E penso que isso não é positivo nem para o país, nem para o Governo, nem para os partidos da oposição. Finalmente, ontem o país ficou a saber algo que, de alguma forma e de forma parcial, já sabíamos. Que as contas da Santa Casa da Misericórdia não tinham sido homologadas pela tutela, por suspeitas de irregularidades. Estas suspeitas não são novas e têm adensado o clima de incontornável suspeita de ilegalidade à volta da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Meus caros, vamos então começar pelo tabu de Costa. É sabido que para os altos cargos da Europa e do mundo, aliás, como por exemplo a ONU, só são admitidos políticos oriundos de pequenos países, de países pobres. Foi o que aconteceu sempre na ONU e o que está a acontecer agora também com o Parlamento Europeu. E porquê? Para que não haja a suspeita de que um candidato oriundo de uma grande potência, como por exemplo os Estados Unidos, no caso da ONU, ou a Rússia, ou a China, ou qualquer outro país, digamos, uma grande superpotência, através do seu candidato, pudesse tentar alterar as políticas benéficas, atenção, benéficas da ONU. No caso da União Europeia, transpõe-se a mesma filosofia, portanto, não passa pela cabeça de ninguém que o Presidente do Parlamento Europeu seja um cidadão oriundo de uma grande potência, neste caso é uma maltesa, imagine-se Malta. Já no caso do Presidente do Conselho da Europa, é Charles Michel, que é um belga. Na ONU, por exemplo, antes do português. E notem que Portugal é um dos países mais pobres da Europa, portanto, dentro desses países mais desenvolvidos, é dos piorzinhos, é dos que têm menos poder para alterar, fosse o que fosse. Temos, portanto, um português e antes disso tivemos Ban Ki-moon, da Coreia do Sul, imagine-se, e antes dele tivemos Kofi Annan, do Ghana. Antes dele, Boutros Ghali, do Egito. Antes dele, Xavier Pérez de Coelhar, do Peru. E antes dele, Kurt Waldheim, da Áustria. Portanto, a política é, nos últimos 20 anos, pelo menos tem sido, eleger políticos oriundos de países que não têm poder nenhum. Por um lado, exatamente como digo, para que não se pense que essas grandes superpotências poderiam influenciar na política das organizações e, por outro lado, porque também são fáceis de manipular os políticos de 13ª categoria vindos de países paupérrimos, sem poder rigorosamente nenhum dentro do cenário internacional. E Portugal encaixa perfeitissimamente nestes critérios, meus caros. Ou não tivéssemos já tido o pior português de Portugal naquela que é uma das últimas organizações controladas totalmente pela esquerda, também ela a última esquerda globalista do mundo, a esquerda que advoga práticas animalescas e antinatura, a mesma esquerda que tem como bandeira a morte provocada dentro do útero ou desde que haja sofrimento, mesmo que sejam amigos ou familiares da pessoa alegadamente em sofrimento a denunciar isso. A ideologia do arco-íris, se fosse implantada neste planeta, determinaria o fim da humanidade em apenas 60 anos, 2 gerações, pois sem reprodução não há crianças e sem crianças não há humanidade. E são todas estas práticas antinatura que constituem as bandeiras, as últimas bandeiras do globalismo que neste momento em que falamos em 2023, ainda têm a ONU completamente capturada por via de políticos absolutamente medíocres e incapazes que a única coisa que querem é ver crescer a sua conta bancária em muitos milhões por ano. E estão dispostos a sacrificar a humanidade inteira ao seu bem-estar. Quando André Ventura diz que na calha estaria Pedro Sánchez, eu aí não sou muito adepto dessa teoria, porque Pedro Sánchez vem de um país muito forte, muito poderoso, que é a Espanha. A Espanha, apesar de muito ter empobrecido por causa justamente do socialismo implantado por Sánchez, pelo Podemos e por esses
partidos desgraçados da extrema-esquerda, a verdade é que mesmo assim a Espanha é um dos celeiros da Europa, é uma potência ainda a nível europeu e, apesar, como digo, de muito depauperada ultimamente pelos últimos anos do socialismo, mostra, por exemplo, como mostrou, que basta que tenha 2 anos sem governo e recupera imediatamente a sua economia. Foi o que aconteceu exatamente em Espanha antes de Pedro Sánchez. A Espanha esteve 2 anos sem governo e ultrapassou todos os países em termos de crescimento. Inacreditável. O que prova, como sempre, que o socialismo é pior do que não haver governo nenhum. E, portanto, a Espanha não me parece, a mim pessoalmente, que fosse encaixar nestes novos critérios e parâmetros de seleção que se regem pelo globalismo e pelo empobrecimento dos povos. Como digo, um país quanto mais pobre e mais desgraçado for, mais hipótese tem de ter um seu representante para ser escolhido, tanto para o Conselho da Europa, como para o Parlamento Europeu, como até para a ONU, como vimos. E, portanto, eu acho mesmo que, se não for Costa, será alguém, por exemplo, do Chipre. Malta já está representada, ou é Portugal ou é o Chipre, que são os 2 países, neste momento, os mais pobres de toda a Europa, e virá de um destes 2, provavelmente, o próximo presidente do Conselho da Europa. E como, afinal, o Chipre é um país muito mal visto, porque aquilo não é bem um país, é uma offshore com fronteiras, muito mal frequentado, pior ainda do que Portugal, onde a corrupção, graças a céu aberto, mais ou menos como Portugal nesse aspecto, mas que ainda está mais mal visto do que Portugal, digamos, no concerto das nações europeias e até a nível mundial, eu aposto que será mesmo um português o próximo presidente do Conselho da Europa. E, sendo um português, quem poderá ser mais, senão o próprio António Costa? Poderia ser alguém que ele indicasse, sim, é verdade, um Centeno, embora as suas relações já não sejam o que foram, um Maserati não, que ainda é muito novo, o Medina não, porque é completamente incompetente, seria uma risada mundial. A ministra que nunca trabalhou, pior ainda. Portanto, neste momento, por exclusão de parte, só podia ser mesmo o António Costa. E será. Porque, ao contrário do que ele disse ontem à noite, eu não acredito que esta legislatura chegue ao fim. Aliás, eu não dou sequer mais um ano a esta legislatura, porque os números do PRR serão catastróficos. Porque Costa não tem mão no governo. Aliás, Costa não tem sequer um governo, tem um grupo de amigos, enfim, cada um a puxar para o seu lado, e agora depois destas bronquites ninguém se mexe, ninguém faz nada e mandam-no a Costa dar as ordens, e ele não sabe dar ordens, tomem nota. Costa não tem liderança rigorosamente nenhuma. É um animal, entre aspas, político, isso é, mas sabe muito bem enganar o povo, também sabe, mas não sabe mandar. Costa não é líder de coisa nenhuma. Atenção que eu nunca ouvi nenhum político em Portugal dizer isto. Estou a dizê-lo eu porque penso pela minha cabeça. Costa não tem pulso no governo porque ele não tem pulso em nada. Ele soube gerir a sua própria carreira política de uma forma muito inteligente, isso é verdade. Agora, daí até ser congregador, até ser líder de um grupo de ministros e de secretários de Estado, isso, meus caros, ele não é, nem nunca foi. Ele sempre trabalhou em política para si próprio, não consegue arranjar uma equipa que ele controle. Arranjou uma equipa, mas ninguém a controla. Cada um faz o que quer, diz os disparates que lhe passarem pela cabeça, faz as asneiradas gigantes que nem consciência têm do que fazem. Olhe-se para o ministro Galamba, olhe-se para o ministro Medina e perceba-se a qualidade daquela gente. Eu tenho a firme certeza que não há piores políticos e mais incapazes e incompetentes políticos do que estes dois. E Costa segura-os com toda a força no governo, pois ele não tem outros, meus caros. É que Costa não tem outros para aqueles lugares. Por isso ele se tem recusado a fazer qualquer tipo de remodelação, simplesmente porque não tem ninguém melhor do que aqueles 2 incompetentes para assumirem aqueles ministérios. Porque se ele os tivesse, há muito que nem um nem outro ali estariam. E, portanto, meus caros, como diz o povo, o que não tem remédio, remediado está. Se não há solução, o problema está solucionado. Se não se pode fazer melhor, ninguém espera que melhor se faça. Costa não resistirá a mais um ano,
teremos eleições antecipadas em 2024 e até se poderíamos já ter tido este ano, não fosse a calinada daqueles cartazes daquele professor Vesgo que deu uma alma nova à Costa, que já não tinha alma nenhuma, estava de rastros, mas ele, infeliz e estupidamente, levantou-lhe o karma para o nível 0 e fê-lo ganhar mais uma vida. No último mês tivemos 2 portugueses que ganharam uma vida nova. Um foi o Mário Ferreira, de Douro Azul, que tinha uma viagem comprada, encomendada para aquele submarino que implodiu. À última hora não quis ir. Esse ganhou a vida mesmo. O outro foi Costa, por via dos cartazes infelizes do professor Vesgo, que a FENPROF também não conseguiu controlar. Esse ganhou a vida política. Mas ok, Costa ganhou essa vida, vai aguentar-se até 2024, mas disso não passará. Eu tenho a certeza absoluta que não passará, pelo que eu já disse. Porque ele não consegue controlar as recadas dos seus ministros. E os seus ministros agora estão parados, sem fazer nada, com medo. Mas eles vão ter que fazer alguma coisa nos próximos meses. Bem sei que agora vêm as férias grandes, vem a silly season, não há política, não há coisa nenhuma. Mas em setembro voltamos ao ataque outra vez. E ou os seus 2 principais ministros ficam quietos para todo o sempre, até 2026, ou então, não há dúvida, que teremos que ter eleições antecipadas em 2024, até porque Marcelo, nos últimos 6 meses, já não poderá dissolver a Assembleia. Há apenas que esperar. Temos que ser pacientes. Temos que ir denunciando todas as velhacarias que este governo ainda consiga fazer, todas as mentiras descaradas ao povo que ele insulta todos os dias, como esta última das rendas, prometeu rendas de 200 euros, vai dar rendas de 0 ou de 40. A seguir prometerá ainda mais coisas, o aumento das pensões, o aumento das reformas, o aumento dos subsídios, mas as pessoas quando chegarem às contas bancárias vão perceber que isso é tudo falso. Pode haver aumentozito irrisório, é sempre muito menor do que aquele que for anunciado e há muita gente que nunca, repito, nunca chegará a receber esse aumento, ou porque o NIB está errado, ou porque a morada está errada, ou porque a composição do agregado familiar mudou, ou porque já recebia antes o RSI, ou subsídios complementares de velhice, ou porque a tarifa da EDP não é mínima, ou porque não vê o Ricardo Araújo Pereira aos domingos à noite. Algo será inventado para que as promessas nunca se cumpram. Mas nunca se cumpram mesmo. É isto o socialismo, é isto aquilo a que já estamos habituados há 7 anos e é isto que nos espera pelo menos mais um ano. Mas, com os números miseráveis do PRR que ele não pode manipular, que o INE não pode falsificar e que a Europa fiscalizará, quando esse relatório for apresentado a público, veremos o bluff, o gigantesco bluff que Costa e o seu governo são. Prometeram-nos 56 mil milhões de investimento do PRR, meus caros, nós não vamos ter nem 20% disso. E mesmo que apareçam relatórios oficiais, que foram mais do que 20% daquilo que se recebeu, eu tenho a certeza que esses números são falsos. E rapidamente se provará que são falsos. Ora, depois da apresentação destes números, a Marcelo não restará outra alternativa senão a de dissolver a Assembleia da República. O que, como digo, se verificará o mais tardar no segundo semestre do ano que vem. Até lá, continuamos atentos, continuamos a denunciar esta pouca vergonha provocada diariamente pelo último governo socialista da Europa. Sobre a misericórdia, infelizmente, falarei no próximo vídeo porque este já está longo demais. Obrigado a todos pela vossa paciência e até logo. Muito obrigado.